Bem, são 6h05. Vamos dar então o início ao nosso estudo de hoje, com a página inicial, com a página trabalhada e apresentada no dia de hoje, né, do grupo Evangelho Todo Dia. Então, seguindo para essa mesma página, continuamos então no Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24. Eu mesmo então vou ler para a gente adiantando enquanto outras pessoas vão poder entrar, né? Então, vamos lá. Página intitulada Velho Argumento, do livro Pão Nosso, capítulo 49, editora FEB. E o versículo, então, diz assim: E aduzindo, expondo, né, ele isto em suma defesa, disse Festo, em alta voz: Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Atos, capítulo 26, versículo 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos querem fugir à verdade, complacentes, tolerantes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas, brigas estéreis, brigas inúteis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte, ou seja, diante da corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece, apavora os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o astucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado, o desprendido batalhador, e não dispenses atenção às falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem. E por poucas letras, ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Então, essa mensagem parece uma mensagem super simples, né? Trabalha um trechinho tão curtinho da passagem da vida, né? Contando um pouquinho, no caso do Atos dos Apóstolos, contando a convivência dos apóstolos. E ele lembra para todos nós, para a gente sempre se preocupar com esse velho argumento. Por quê?
Nós, todos nós, sem exceção, estamos prisioneiros de nós mesmos e queremos colegas de prisão. É muito raro você ver alguém que tem algum vício e não queira alguém com o mesmo vício. É muito raro você ver que alguém que tem um problema não queira observar outras pessoas com o mesmo problema. Porque aí vamos chamar de natural. E como o que o Cristo trouxe para a Terra é algo extremamente sofisticado, extremamente complexo, o que acontece? Quando não falta mais argumento, não tem mais o que argumentar, só existe aquela possibilidade de você atribuir a pessoa de loucura. Como assim perdoar o tempo todo? Como assim amar o inimigo? Isso é uma loucura. E do ponto de vista de consciência que estamos vivendo hoje no mundo e a forma, a nossa filosofia de vida no mundo, ou seja, como nós nos questionamos sobre os nossos próprios atos, como nós nos questionamos sobre os nossos próprios pensamentos, porque essa é a grande razão da palavra filosofia, é como que você se questiona, como você se pergunta. A maioria das pessoas adquiriram um método que é olhar a média do planeta, olhar a média dos vizinhos, olhar a média da população. Olha, todo mundo faz assim, por que eu vou fazer diferente? Esse ainda é um padrão filosófico que muitos atribuem e utilizam para a manutenção e a justificação de se permanecer como está. Porque nós temos esse problema. Nós esquecemos, lá no Livro dos Espíritos, que a lei de adoração é uma lei natural, é uma lei, todos nós temos isso dentro de nós. O que vamos adorar é que é o problema. Então, sempre estamos sendo atraídos a adorar certas coisas. E é uma questão muito simples. Nós ficamos viciados em adorar coisas que nos perturbam. E vamos sempre tentar usar mecanismos e argumentos mil de máxima inteligência para fugir, ter uma fuga de transformações. Mas quando nenhum argumento mais funciona, como aconteceu aqui no caso do Paulo, o único jeito é atribuir a loucura. É mais fácil dizer, olha, você está louco, não é possível, isso não faz sentido. Isso é complexo demais. Você está querendo exigir das pessoas algo que ninguém pode cumprir. Ou você está querendo atribuir certas verdades que eles não estavam preparados para receber. Então, eles acreditavam que o Messias, o povo de Israel, acreditava numa filosofia de vida que o Messias iria resgatar o povo hebreu, tirar eles de qualquer tipo de opressão, eles tinham essa percepção, e totalmente do ponto de vista material. Não havia ali ainda um nível espiritual mais profundo, que era uma libertação dele para com ele mesmo. Então, ele deixa claro, é muito comum certas situações nós sermos acusados de loucos. Hoje, mesmo século XXI, mais de 2000 anos se passaram. E o que temos hoje como entretenimento, como vídeos de entretenimento, só vingança. A maioria dos filmes de ação se baseia-se na vingança. A maioria dos filmes que tratam de coragem é a coragem para produzir a vingança. É a coragem para atacar aquele que te fez mal, com mais mal ainda. Então, essa é a mentalidade do mundo. Qualquer um falar, olha, isso é um contrassenso. Se você hoje, como ele coloca bem aqui para todos nós, aqui no finalzinho, ó, o mal é incompatível com o bem. E por poucas letras ou por muitas, não importa a quantidade de argumentações, a quantidade de base filosófica, de base de conhecimento que torna a argumentação contrária sustentável. Não importa. A questão é, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará um mundo inferior, com o sarcasmo e a perseguição. Não, mas eu não quero sofrer nem sarcasmo nem perseguição. Então não se aliste, né, entre os aprendizes de Jesus. Não se aliste. Porque se você se alistar, efetivamente, o que vai ocorrer é isso.
vai ocorrer sim uma consequência de sarcasmo e perseguição. E não vão ser por pessoas distantes, por vezes vão ser familiares, pessoas ligadas ao nosso coração. Pô, como assim? A pessoa te humilhou e você não respondeu à altura? A pessoa não fez algo. Por que você não fez algo no sentido de defender a sua honra? É uma coisa meio doida. Nesse século XIII, século XIV, existia isso e muitos têm isso dentro do campo dos sentimentos. Só que essa frase aqui é bem clara. O mal é incompatível com o bem. Não, eu já botei na minha mente que eu só quero praticar o bem. Eu quero viver a caridade na sua máxima condição. Eu quero viver a benevolência que Jesus deixou claro para todos nós. Ah, ok, quer viver, não tem problema nenhum. Você quer viver a benevolência como ela está encomendada para todos nós e declarada, pode ter certeza, todo e qualquer mal é incompatível com o bem. Então não adianta utilizar muitos argumentos ou poucos argumentos. Desde que a gente se aliste entre os aprendizes de Jesus, olha, ele está falando aprendizes, não está falando que você já se transformou, não. Mas desde que você se alistou, não te faltará o mundo inferior, com sarcasmo e perseguição. Muito natural. Nós temos que entender isso com natural. Mas ele deixa claro, não dispenses apreço, atenção às falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Toma cuidado, porque muitos vão argumentar, que isso? Como é que você pode querer ficar perdoando as pessoas assim? Ou então, né, naquela argumentação de antigamente entre jovens, entre crianças, e vai deixar barato, é? A pessoa te pisou e você não vai pisar de volta, não? Entendeu? É um atiçando o outro para você ir lá e dar uma pancada, para você ir lá e abandonar a verdade. Para você ir lá e abandonar a verdade. Vão ter zilhões de pessoas para te estimular a abandonar a verdade. Qual a verdade? A verdade que você quer não mais viver a realidade de filosofia de terceiros, de comportamento de terceiros. Você já se alistou entre os aprendizes do Cristo. Então aguenta o sarcasmo e a perseguição. Vai ter que aguentar. Não se enganem, não podemos nos enganarmos. Se a gente se alistar isso com total consciência, esse sarcasmo e essas perseguições se darão em todos os níveis. Em todos os níveis. Não serão só de encarnados para encarnados, desencarnados para encarnados e por aí vai. Tudo vai conspirar para que você veja uma reportagem de crítica na televisão e critique também. Para que você veja uma publicação de uma crítica rechaçando que comportamento absurdo, temos que acabar com esse mal da terra, então temos que... A filosofia do mundo é essa. Uma vaca, um boi está com um carrapato na perna, você quer acabar com o carrapato, você tem que aniquilar o boi ou a vaca. Não é verdade, temos que tratar o mal. O mal requer tratamento, mas tratar o mal requer tempo. Esse é que é o grande problema. Então Paulo viveu isso na pele, esse velho argumento. Então quanto mais ele tentava explicar e tentava evidenciar para todos aquelas pessoas que estavam naquele local, porque ele quis demonstrar a relação dele com a verdade, o que aconteceu? Todos perceberam que não tinha como você chegar, como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício. Como é que você vai chegar e falar o seguinte, essa pessoa, não, ele está enganado, ele está equivocado. Não, é uma pessoa altamente respeitada. Paulo era altamente respeitado no Sinédrio. Então, o único argumento foi chamá-lo de louco, pela ciência divina de que dava testemunho. Eis o problema a que todos nós vamos estar submetidos. Qualquer comportamento nosso, não, eu vou perdoar, não, eu vou agir melhor, eu vou fazer melhor, eu vou ser bondoso, eu vou ser indulgente, eu vou ser tolerante com as imperfeições alheias. Todas as imperfeições que me cercam de terceiros, eu vou respeitar e sempre que puder eu vou contribuir para ajudá-los, porque estamos todos na mesma escola de almas.
Essa é uma grandeza de pensamento que é a do Cristo. É essa a escola. A gente se alistou entre os aprendizes do Cristo. Então vamos ter que aguentar o sarcasmo e a perseguição, inevitavelmente. Sem remorso, sem rancor, sem guardar mágoa, como Paulo fazia. Via velhos amigos ignorando ele, maltratando ele, não dando ajuda para ele. O que ele fazia? Eu entendo, meu irmão. Talvez se eu tivesse no seu lugar, eu estaria fazendo coisas até piores. Paulo tinha uma percepção impressionante. Então é isso. Então essa página de preparatória para a gente iniciar a reunião. Alguém quer falar alguma coisa sobre a página? Fátima? Ninguém? Boa noite. Não, tá Boa certo, noite. tá ótimo, tá bem legal, bem compreendido para mim, né? Então tá legal. Então eu vou fazer a prece inicial. Eu Sim? Pode perguntar, Não, mãe. desculpa. Não, você disse que quando a gente adentra essa escola do Cristo, e aí a gente, né, tem que estar preparado para os ataques, para tudo. E quando assim um familiar seu te acusa que não fez isso, ou não fez aquilo, que não fez, vamos dizer assim, não conseguiu ter uma atitude diferente da que você faz por culpa sua, mas você não fez nada, assim, você está seguindo o seu caminho, Cristo. Aí mesmo assim você é atacado, assim que, como é que você consegue impedir o outro se... não entendo isso. Não, o que você tocou num ponto importantíssimo. Talvez é porque aqui, quando ele fala sarcasmo e perseguição, quando a gente lê a palavra perseguição, a gente não entende ela totalmente. Perseguição é um conjunto de atividades. Não é simplesmente estar seguindo alguém, não. A pessoa está listando e acompanhando tudo que a gente faz e depois tenta jogar na nossa cara. Olha, tá vendo? Você não falou de forma carinhosa e amorosa naquela situação. O que está adiantando você estudar o Cristo? É isso que ele está falando. Não dispenses o apreço. Não dispenses a atenção às falsas considerações. Falsas considerações. Eita, desculpa aqui. As falsas considerações. Por quê? Por que ele está falando isso? Não dispense atenção às falsas considerações. Como é que você, nos seus primeiros dias de marcenaria, de aprendiz de marceneiro, vai construir um grande móvel, uma grande, ótimas, com bordas perfeitas, com tudo com perfeição? É assim que a gente começa? Não é assim. Em nenhuma escola de nenhuma atividade, qualidade, capacidade humana, pintura, desenho, escultura, nenhuma atividade humana, eu estou falando das coisas mais vulgares, né? Estou falando de coisas até braçais, mecânicas. Para a gente ganhar aquela vivência naquela atividade, a gente começa fazendo um pouco mais tortuoso, mas com a intenção sincera de fazer o melhor. Então, por isso ele está falando, não dispenses a atenção às falsas considerações, de quantos te provoquem o abandono da verdade. Porque alguém pode te argumentar assim, como é que é o argumento de quem quer desviar alguém da verdade? Olha, você está se dedicando a isso aí, mas está dando certo não, hein? Você não está conseguindo perdoar, você não está conseguindo amar, você não está conseguindo se sacrificar com total abnegação, ou seja, com total desprendimento. Você se dedica, mas depois me cobra. Então, esses argumentos sutis é para poder dar a seguinte mensagem para a gente. Tá vendo? Você não consegue. Desista. Tá vendo? Você não está conseguindo seguir o Cristo. Desista do Cristo. É essa frase aqui que eu tentei marcar aqui em amarelo, que é tão complexa. Essa frase aqui, ó. Não dispenses apreço, ou seja, atenção às falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. É óbvio que abandonar a verdade é a situação mais fácil. Por quê? Porque você fica no comodismo dos seus próprios erros. Né? Você tenta fazer o quê? Você tenta ser complacente, tolerante com os próprios erros. Poxa, a pessoa faz um negócio escuso, prejudica alguém. Ah, mas faz parte do capitalismo do mundo. Ah, todos vivem assim. Todos vão argumentar, tecer 1000 argumentos de que é normal, é natural. É nesse sentido de ser complacente. Agora, no convívio do lar,
no cadinho do lar, a coisa se intensifica. Porque enquanto antes você pensava em atividades com espaços semanais, no lar é segundo a segundo. O seu pensamento vai plasmar em volta de você, o seu pensamento vai criar semimatéria e vai induzir outros a analisar o que você está pensando. Eu não estou nem falando de desencarnado, não, mesmo encarnado. A pessoa capta aquilo ali e bate. Capta e bate. Bater é fácil. É muito fácil bater. E isso nós somos experientes. Todos nós somos experientes em perceber o mal. Olha, você não está fazendo o melhor bem. Todos somos astutos em relação a isso. O que é também totalmente natural. Por quê? Porque no passado sequer percebíamos o mal. Agora, quando ele fala aqui que vamos ter que aguentar perseguição, deixa eu só marcar aqui, ó, perseguição, nós, na verdade, não entendemos o que isso quer dizer. A perseguição é em cada momento do nosso pensamento. Mas aí a gente pensa assim, mas se eu estou falhando, mas não é porque a gente acabou de se alistar como aprendiz do Cristo, como aprendiz de Jesus, que automaticamente nós vamos estar na grandeza de Jesus. Né? Não é porque, por exemplo, a gente acabou de... por exemplo, você acabou de entrar numa academia, eu quero ganhar, sei lá, muita massa muscular. O que você vai ter que fazer? Se alimentar muito bem e fazer muito exercício físico para as fibras dos seus músculos rasgarem e o quê? O músculo crescer. É assim que o músculo cresce. As fibras estão sendo rasgadas. Cada rasgamento ali interno produz mais fibra em volta. É a mesma coisa em relação ao nosso campo emocional e o nosso mundo íntimo. Nós nos alimentamos dos ensinamentos do Cristo, nós nos alimentamos com todo o Evangelho. Mas tem uma outra parte complexa, a parte filosófica de nos questionarmos, que eu considero até acoplada ao conhecimento. Você tem aquele conhecimento, adquirir aquele conhecimento, tem que se questionar. Eu uso isso ou não uso? Eu tenho essa condição ou não tenho? E aí chega um outro momento que é rasgar. Vamos ter que rasgar as nossas fibras internas. Como? Sofrendo o sarcasmo, a perseguição. As pessoas vão nos apontar todos os nossos erros. E Deus permite. Inclusive o obsessor. E Emmanuel fala sobre isso. O obsessor produzem papéis, é um papel importantíssimo que eles executam, porque promove o nosso despertamento. Realmente eu não tive tanta paciência naquela situação como eu deveria. Por que eu não tive tanta paciência? Sem observar, sem ter a percepção de alguém às vezes nos acusando, nos perseguindo, a gente não iria prestar mais atenção para poder fazer um pouquinho melhor. Mas isso me rasga por dentro, me deixa triste, me faz chorar, eu não queria estar errando mais nisso. Então, rasgou uma fibra e ela vai crescer. Rasgou a outra fibra e ela vai crescer. É assim que a gente constrói nosso mundo íntimo. Mas por dentro começa com auto-perdão. Você vai se auto-perdoar e vai falar o seguinte para si mesmo, nos seus momentos de meditação e de prece: amanhã farei melhor. Todo dia começa um dia novo que nos brinda e nos permite novas transformações. Mas não podemos nos enganar. Quem tem que ser o maior perseguidor aqui de todos nós, tem que ser nós, precisamos ser nós mesmos. Mas a gente não gosta de se auto-perseguir. Eu me recordo de um indiano, na tradição budista dele lá, né? Você vê que não é um espírito qualquer. Esse indiano, que eu não me recordo agora o nome, me perdoem, de tempo em tempo, quando ele passava na convivência, ele cometia um erro e ele detectava aquele um erro, ele se auto-questionava, se auto-criticava em alta voz, falando com ele mesmo. Eu não estou falando para ninguém fazer isso, não. Não estou dizendo como que ele estava tentando, na verdade, estimular todos que estavam à volta dele a realizar esse tipo de reflexão, meditação orientada ao progresso. Agora, com certeza, vamos sofrer perseguição nesse sentido. Ora, você disse que quer estudar e está estudando e quer fazer a caridade, mas você não fez o bem, você não falou comigo daquele jeito. Você não fez o bem assim assado. Você não me perdoou sobre aquilo porque você voltou a tocar no assunto, me cutucando. Então temos que ter atenção,
Porque essas pessoas são altamente capazes de perceber em detalhes uma lógica de justiça, de detectar qualquer fiapo de ausência de construção real dentro do nosso mundo íntimo sobre como nós estamos vivendo. E querem desestimular. Seja largado que nem eu. Você está tentando, não está dando em nada. Seja largado que nem eu. Vamos viver a loucura do mundo. Esquece esse negócio de se transformar. Esquece esse negócio de perdão. Olha aí todos os filmes falando de vingança. Vingança anal. Chamas da vingança. Não sei o que lá da vingança. Você vai ver filme de ação, 98% é sobre vingança. E é isso que a página está nos chamando a atenção. Ué, você não se alistou? Não quer mais viver essa realidade? Então, vamos sofrer sarcasmo e perseguição em relação a cada etapa do que a gente está executando. Cada minuto. Não podemos nos enganar. Então, no dia a dia, no lar, é a pior zona. É a pior no seguinte sentido, que é a mais demandante, é que vai mais nos cobrar. A pessoa fala assim, pô, por que você está falando com esse tom de voz meio agressivo? Meio impaciente comigo? Cadê aquele tom carinhoso que você tanto estuda e busca na fraternidade contínua como Jesus? A pessoa, ao mesmo tempo, está buscando carinho e está cobrando da gente. Os maiores cobradores de todos nós são as pessoas do lar. As pessoas com quem a gente convive diariamente. Pô, mas por que você está zangado comigo assim, insensado? Por que você está reagindo dessa maneira? Por que você não me compreende? Por que você não me aceita? É esse o grande... Isso é perseguição, tá? A pessoa fala assim, tá vendo aí? Você não perdoa. Tá? E a pessoa vai tentar, de todas as formas, fazer com que a gente abandone a verdade do Cristo. Isso é muito importante. Essa página é muito complexa nesse sentido. Porque esse último parágrafo ele é difícil de entender. Por quê? É difícil a gente entender no nosso mundo íntimo. Poxa, mas eu me alistei. Por isso que ele usou a palavra alistamento. Não é porque você se alistou para o exército que você já é um soldado. Não é soldado. Quando você se alista no exército, você entra como aprendiz. Aprendiz de marinheiro, aprendiz de soldado. Você não entra como soldado. Você entra como aprendiz. Você vai trilhar uma série de aprendizados para se tornar um soldado. Ele usou o mesmo vocabulário com relação ao nosso próprio mundo íntimo. A gente se alistou a querer transformar o nosso mundo íntimo como aprendiz do Cristo. Como aprendiz do Cristo. E é normal, devemos aceitar todos os tipos de sarcasmo e perseguição. E falar o seguinte para nós mesmos: hoje eu não consegui fazer o que eu gostaria de fazer ao máximo. Amanhã farei mais 15%, 20%. É engraçado, em relação à habilidade humana, habilidade com madeira, com ferramenta, com um monte de coisa, a gente sabe controlar e medir e quantificar o que nós queremos modificar e progredir em atividade. Ora, o nosso mundo íntimo vai ser a mesma coisa. Imagina se a gente tivesse uma maquininha acoplada ao nosso corpo, como se fosse um celular, medindo quantas vezes nós não perdoamos, quantas vezes nós não fomos intolerantes, não fomos tolerantes, né, com a imperfeição alheia e quantas vezes deixamos de praticar o bem. Se a gente botasse um sensor, a gente ia tomar um susto, porque a gente tem uma visão diferente de nós mesmos. Ah, mas então quer dizer que não é só fazer prece, não é só estar mergulhado dentro da religião. Não. A religião é um chamamento para desenvolvermos a musculatura do mundo íntimo. E vamos ter que rasgar ela. E dói, não tem essa. Pô, mas dói no meu orgulho, dói, poxa, lá dentro das minhas fibras, que eu me entendo como gente, que cria minha identidade. Coisas absurdas falaram para mim. Perdoa. Durante o sono, pede ajuda. Antes de dormir, pede ajuda. Senhor, me ajude para que eu possa absorver não só mais conhecimentos, mas que no momento da prática eu tenha mais consciência do que falar, do que pensar. Esse é o grande complicador com relação ao campo das emoções, né? Então esse último parágrafo ele é muito complexo, porque a gente entende como perseguição é alguém seguindo a gente para nos fazer mal. Ué, mas aqueles que são nossos amores, por vezes não querem fazer mal, mas vão fazer de tudo
para criar uma série de justificativas e argumentos com falsas considerações para provocar que a gente abandone a verdade. E temos que entender que isso é natural. Deus permite. A gente sempre tem que entender isso. Deus pulou na frente e falou o seguinte: você não vai poder fazer isso não, para parar. Vai atrapalhar o desenvolvimento da construção do mundo íntimo dela. Não, Deus não fez isso. Deus deu corda e fala: vai, pode fazer, fica à vontade. Se você quer dar um de grande perseguidor, essa perseguição no sentido de perseguidor, um grande perseguidor do elo mais sofisticado de justiça, não tem problema, meu filho. Deus deixa. Só que para Deus é o seguinte: o grau que você quer implantar a justiça para o próximo, fica tranquilo. Eu vou conseguir alguém que vai conseguir te cobrar no mesmo grau. E Deus nos educa pelo tempo. Então irão surgir situações nesse sentido. E do ponto de vista de mediunidade, que é o nosso ponto de vista aqui chave do grupo, desse estudo, é mais crítico ainda. Porque o campo dos pensamentos, dos sentimentos, são observáveis por terceiros fora do corpo físico. O que nós depois vamos estudar lá no Livro dos Médiuns é que não é tão simples observar isso não. Não é tão fácil. O acesso não é direto. Porque muitos, quando ouvem sobre isso, pensam o seguinte: poxa, eu estou com um pensamento aqui e qualquer um vê. Não, não é qualquer um vê, não. Ele percebe por outras características. O grau de vibração, se você começa a vibrar no mal, pensando em eu vou reagir, eu vou revidar, esse sentimento promove uma manifestação visível de cores, cheiros, que a pessoa percebe. Da mesma forma que a gente percebe quando tem um carro queimando óleo passando na rua. Olha lá, o carro está descalibrado, está queimando óleo. Você não vê a fumaça? A gente vê a fumaça do carro queimando óleo e a gente vê o cheiro do óleo. E olha lá, aquela fumaça branca está queimando óleo. Ué, mas eu abri o motor do carro? Eu não abri o motor do carro. Eu não desmontei o motor do carro. Eu não chequei a folga dos anéis de segmento para checar quanto de óleo passou para a zona de câmara de combustão. Ué, mas eu sei que está queimando óleo só para olhar para a fumaça. E isso é que nós deixamos como traço. Então quem está fora do corpo físico observa. Olha lá, está queimando óleo que nem a gente. E está dizendo que está conseguindo melhorar. É esse o problema. Esse é o problema. E vão ter vários para nos desestimular a não seguir a verdade. Esse é o problema. Eu não consigo. Sabe, se eu não consigo perdoar, eu não consigo fazer o bem de forma altruísta, é melhor abandonar isso tudo, esquecer esse negócio de Jesus e ficar para a próxima. Não faça isso. Tenha atenção, porque são falsas considerações. Imagina se todo marceneiro, todo pedreiro se desestimulasse com os primeiros manejos da matéria e falar: eu não tenho habilidade para isso, não fiz direito como todo mundo faz ali perfeito. Não tinha ninguém capacitado no mundo para coisa nenhuma. Para coisa nenhuma. Mas tem gente que toca violino tão bem, né? Perfeito. Ué, pegasse ele lá tocando pela primeira vez, ou pelos primeiros meses, mesmo os mais habilidosos de diversas encarnações atrás, o som era horrível. A pessoa não tem aquela habilidade, porque há uma necessidade motora a ser desenvolvida. Então é o mesmo com relação ao nosso mundo íntimo. A matéria está aqui para nos educar. Não podemos fugir da matéria. Tudo temos que observar e perceber. O que isso aqui está me ensinando? O que lavar a louça está me ensinando? Por que eu tenho que varrer o chão 10.000 vezes? Porque cai poeira de novo no mesmo lugar. Eu varro, cai poeira. Eu varro, cai poeira. Pô, não podia ser a gravidade um pouquinho menor, não? Que eu ia varrer uma vez só e ia ficar, 3 meses sem varrer? Então, mas aí o problema é a gravidade do planeta ou somos nós que não queremos varrer de novo? O problema somos nós. Então a atividade faz despertar o que há dentro de nós, né? Mas vamos lá, porque o horário avançou a beça. A gente acaba falando muito, estamos na página inicial ainda. Vamos lá, vamos terminar aqui. Eu vou fazer a prece para adiantar, ok? Para a gente continuar. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, aqui estamos, Senhor, alistados como aprendizes do Teu Evangelho, especialmente do Teu amor, da Tua brandura, do Teu carinho por todos nós, o qual exemplificaste no dia a dia aqui na Terra,
vestindo a mesma roupagem que nós estamos vestindo e provando: é possível amar, é possível perdoar, é possível tolerar as imperfeições alheias. Dai-nos força, Senhor, para que possamos buscar os seus ensinamentos no dia a dia, minuto a minuto, nos percebendo, nos conhecendo e nos reconhecendo o que temos que nos transformar lá no campo dos sentimentos, a grande geratriz do grande espelho da vida, que é a formação de todos os nossos pensamentos. Obrigado, Senhor, pelo momento do estudo, o qual nos faz nos libertar e sanitizar, lavar a nossa alma dos detritos dos quais, de forma inexperiente, criamos em nossos pensamentos, em nosso sistema límbico, em nosso sistema nervoso. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, hoje e sempre. Damos então por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, voltando aqui, vamos lá. Vamos parar aqui a apresentação. Eu vou abrir agora aqui o outro aplicativo. Vamos retornar. Estamos no item 4. Vamos iniciar hoje o item 4. De novo, não existe texto simples. Não existe informação fácil em termos de evangelho. Tudo nos parece muito estranho. Todos os ensinamentos que envolvem o nosso mundo íntimo são informações complicadas, extremamente complexas. Então, continuando o capítulo 1, agora iniciando o item 4, eu vou dar seguimento e aí eu vou dar umas pausas, a gente para um pouquinho e aí a gente pergunta, checa quem tem dúvida e vamos avançando, ok? Então, item 4. A existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constitui a base de todo o edifício. Então, eis um motivo que nós estudamos nos itens anteriores sobre a alma, a existência da alma. Então, deixa claro, a existência da alma e a de Deus, e aí vamos entender o porquê, a importância de acreditar em Deus. Acreditar no sentido de confiança, de relação, de construir uma convivência no que vai no futuro se confirmar e consagrar como fé. Por enquanto, nós estamos ainda oscilantes, a gente oscila. Uma hora confia, outra hora não. Então ele continua. A existência da alma é de Deus, consequência uma da outra. Perdão. Subir aqui. Constituem a base de todo o edifício. Todo o edifício. A existência da alma e de Deus. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos, que nos perguntemos, se o nosso interlocutor admite essa base. Quando eu falo que interlocutor, são todos que estão ligados ao nosso pensamento, ok? Não estou falando que mentalmente, numa comunicação mediúnica, nos dá tempo de proceder dessa forma. Mas a condição mediúnica ou medioanímica, ela ocorre em todos os dias, em todos os momentos do dia. O momento da reunião é 1 hora em relação à semana toda. Então, é importante a gente entender essa base, porque essa base vai nos solidificar nossas condições internas. Então, ele está falando em relação ao próximo, em relação àquele que pode ser alguém com quem a gente vai estar confabulando ou fisicamente ou mentalmente. Se estas questões, vamos lá, credes em Deus? Porque se a pessoa não acredita em Deus, a conversa é outra, né? A comunicabilidade é outra, a lógica de pensamento é outra e os sentimentos que cada um vai expressar é outro. E temos que entender que muitos que deixaram o corpo físico não acreditam em Deus. Não acreditam. É normal. Deus respeita, Deus acha natural. É a gente que acha estranho. E ele continua. Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Então, essas 3 questões, ele prossegue. Responder negativamente, ou mesmo se disser simplesmente não sei, ou seja, se um desencarnado, porque geralmente acontece na mesa mediúnica, quem está conduzindo a reunião, às vezes
interpela, né? Pergunta ali ao desencarnado: meu amigo, você acredita em Deus? E às vezes a pessoa fala: não sei. Então Kardec continua: desejara que assim fosse, mas o que significa esse não sei para ele, tá? O que geralmente significa esse não sei. Desejara que assim fosse, mas não tenho a certeza disso, o que quase sempre equivale a uma negação polida. É uma negação polida, tá? A pessoa não quer dizer não para você, né? Porque ela acha que não deve dizer não, mas é a negação polida, disfarçada sob uma forma de menos categórica, para não chocar bruscamente o a que ele chama preconceitos respeitáveis. Tão inútil seria ir além, como qualquer demonstrar as propriedades da luz a um cego, que não admitisse a existência da luz. Então, por exemplo, como é que você vai? Eu vou fazer uma oração a Deus por você. Ou então você fala assim para a pessoa: pensa em Deus. Às vezes o médium pode mentalmente, percebendo a pessoa num estado de sofrimento, pensa em Deus, pede ajuda a Deus, mas ele não acredita. Olha a situação que a pessoa se coloca quando desencarna, é uma situação muito difícil. Mas é esse ser pensante que vai se comunicar conosco, que às vezes está no nosso pensamento e está reagindo dessa maneira, né? Durante o dia a dia, tá? Quando a gente vai pegar o ônibus, quando a gente vai dormir, independente do local, estamos com uma condição de médiums, de mentes influenciando mentes continuamente. Porque, em suma, as manifestações espíritas não são mais do que efeitos das propriedades da alma. Com semelhante interlocutor, ele deixou claro, hein? Em suma, as manifestações espíritas não são mais do que efeitos das propriedades da alma. Então, mas a comunicabilidade dos espíritos é uma coisa que eu quero me livrar disso. Não, mas faz parte da alma humana. E ela vai crescer em capacidades e propriedades. É um efeito, é uma consequência das características e as propriedades da alma. Isso não tem volta. No sentido de que ela vai ficar refinada e cada vez melhor, e isso vai se desenvolvendo. No momento a gente chega a esse ponto. Com semelhante interlocutor, através do pensamento ou não, se não quiser perder tempo, ter-se-á que seguir muito diversa ordem de ideias. Eis o grau de dificuldade para todos nós nesse caminho. Admitida que seja a base, não como simples probabilidade, ou seja, possibilidade, chance, mas como coisa averiguada, verificada, incontestável. Não tem como contestar, negar. Dela, muito naturalmente, decorrerá a existência dos espíritos. Mas por que estou dando essa volta toda? Porque muitos que estão desencarnados não perceberam que desencarnaram. Eles olham para o próprio braço, para a própria mão, vê o perispírito como que vê um corpo físico. E como eles não se prepararam mentalmente para isso, não acreditam nessa percepção, eles acreditam que estão encarnados. E às vezes estão retornando para casa. E o mais estranho é que às vezes em comunicação mediúnica alguém fala assim: poxa, fui para casa, ninguém falou comigo. Estranho. A pessoa está fora do corpo físico, está se comunicando através de um médium. Às vezes de sexo oposto, mas ele não percebe. Está falando com uma voz feminina e a voz dele é masculina, mas ele também não percebe, está num estado totalmente de materialidade absurda. E aí o que acontece? Ele está falando: puxa vida, eu fui para casa, ninguém fala comigo, tá todo mundo zangado comigo. Ou seja, então já teve situações similares que ninguém falava com aquela pessoa. Mas é essa mente, é essa inteligência que por vezes vai se comunicar na reunião mediúnica. Então temos que entender. Esse capítulo não é para ninguém sair tentando convencer que espírito existe. Mas para o médium se preparar igualmente que essa é a diversidade de pensamentos sobre essas verdades espirituais. E que temos que respeitar com naturalidade. O médium não pode ficar relutante. Você tem que acreditar em Deus, que absurdo. Você não pode ficar assim não acreditando em Deus. O médium não deve criar sentimentos de antagonismo, ou seja, sentimentos contrários ao irmão comunicante.
Aquele que vai se comunicar numa mesa mediúnica, seja por uma escrita por psicografia, seja pelo processo de psicofonia, né? Não importa o caminho, a ideia é que a gente não alimente um sentimento contrário. Temos que ter o quê? Tolerância. Tolerância para com esses ideais, com esses pensamentos. Não tem problema nenhum, mas temos que entender. À medida que ela vai percebendo isso, ela vai naturalmente o quê? Compreender a existência dos espíritos, inclusive a própria situação que ela se encontra. Vamos agora para o item 5. Alguém quer perguntar alguma coisa do item 4? Se ninguém quiser perguntar, vou dar sequência então. Porque ficou claro aqui, né? Credes em Deus? Acredita que você tem alma? Ah, mas então quer dizer que a pessoa desencarna e automaticamente ela não acredita em Deus? Automaticamente ela não percebe que ela tem alma? Não. Esse é o problema, não. Automaticamente ela acredita na sobrevivência da alma? Ela não percebeu que desencarnou, né? Fátima, quer perguntar alguma coisa, Fátima? Eu estou lembrando de uma palestra que eu ouvi, eu estava fazendo. Tá bem baixinho. Fátima, a sua voz tá bem baixinha. Se puder falar mais próximo do microfone. Alô? Fátima? Não te escuto. Enfim, se ninguém tiver mais pergunta nenhuma, Fátima, vê o que deu aí, a gente retorna nos seus argumentos e nos seus comentários a respeito disso, ok? Não tem problema nenhum, a gente vai voltar depois. Então eu vou avançar para o item 5. Então ele prossegue assim. Resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem. Não o espírito está se comunicando, ok? É uma indagação. Resta agora a questão, né, de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem. Isto é, se pode com este trocar ideias. E ele coloca, por que não? Que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Olha a percepção complexa que ele apresenta. Que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Porque não há de o espírito livre, fora desse corpo, né, se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o encarcerado. Desde que admitis, que reconheceis, né? A gente vai passar a reconhecer, desde que você consegue reconhecer a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos, dos amores? Olha que pensamento realmente sofisticado que Kardec apresentou desde o início. Desde que você está admitindo, você já está reconhecendo a sobrevivência da alma, será que seria racional não admitir a sobrevivência dos afetos, dos amores? A pessoa tem um grande carinho pelo filho, pela filha, pela esposa e vice-versa. Aí, enfim, aí deixou o corpo físico, esse sentimento acabou, desligou, não existe mais. Pois que as almas estão por toda parte, não será natural acreditarmos que a de um ente querido, né, ou seja, um parente, ou alguém que a gente tem relação, que nos amou durante a vida corpórea, se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco. Não é natural isso? Não seria natural? E se sirva para isso dos meios de que disponha? Não seria natural isso? Então ele continua. Enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria de seu corpo? Ele estava encarnado, ele não conseguia ter essa ligação com o corpo físico e manipular o corpo físico? Não era que ele dirigia os movimentos? Porque muitos acreditam que o corpo humano, nós, como identidade, somos uma massinha cefálica chamada de cérebro. E essas formas de pensamento prejudicam a nossa percepção de tudo que está na sua volta. Não é verdade. O cérebro é só um meio condutor elétrico de percepção de todos os sensores do corpo físico e atuadores elétricos do corpo físico. Então ele comenta, não era quem lhe dirigia os movimentos? Quem? O próprio espírito. Por que razão, depois de morto, ou seja, desencarnado,
entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo, que ele já tem experiência em como proceder o intercâmbio, que ele já teve um corpo, né, para exprimir o seu pensamento. Do mesmo modo que um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale para se fazer compreendida. Kardec vai numa profundidade de pensamento muito complexa e bem compreendida. Ora, você já teve um corpo físico, você deixou o corpo físico, você tem experiência em proceder o seu pensamento em reagir no corpo físico. Por que não o pensamento não pode ser compreendido e se fazer propagar através de outro corpo físico que não é o teu? Ele tem experiência em corpos físicos. É isso que ele está falando. Não pode ser algo extraordinário. É uma questão natural. O mecanismo como isso ocorre é que ele vai ter que aprender do ponto de vista de lá do mundo, não nessa grau de condensação de matéria, para esse grau mais refinado, né? Aqui ficou alguma dúvida? Porque aqui a gente fechou esse item 5. Então ele deixa claro. Por que não? E o que é central, né, em todos nós? O sentimento não muda. A mesma coisa são os sentimentos de desafeto. Por enquanto ele falou dos sentimentos de afeto, né? A sobrevivência dos afetos. Mas é claro que igualmente não sobrevive igualmente, né? Não só os sentimentos de amores. Sobrevive o quê? Os sentimentos de ódio, de raiva, de rancor, de todos os sentimentos doidos que alimentamos durante o corpo físico. Não é porque deixamos o corpo físico que esses sentimentos são abandonados. Talvez até se multipliquem, dependendo do grau de revolta no qual nos desprendemos da nossa vestimenta, que é o corpo físico. Então temos que compreender esses pontos chaves que são inegáveis. Aquele que está se comunicando, ele demonstra sentimentos, né? E às vezes sentimentos que não tem nada a ver com o médium. Nada a ver com o médium. E isso auxilia o médium também, igualmente, a criar uma percepção de que aquele pensamento não é dele, né? Item 6. Abstraiamos, ou seja, vamos começar a desconsiderar, né? Desconsideremos por um instante dos fatos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação. Então vamos abstrair isso, deixa de lado. Vamos desconsiderar isso. Admitamo-la apenas como hipótese. Olha o grau de sofisticação. Não vamos acreditar como simplesmente uma verdade. Vamos admiti-la somente como hipótese, como uma possibilidade. Pedimos aos incrédulos, aqueles que não acreditam, que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo, raciocinando razões peremptórias, incontestáveis, que tal coisa não pode dar-se, colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendem de apreciar os fatos espíritas com o auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, filosófica e provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Que, se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Terceiro, que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Eu não vou nem pensar, não vou nem tentar entrar em contato com eles. Que, podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Que, podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte.
que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Que, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. Que, podendo fazê-lo escrever, não lhe pode corresponder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Então é isso. Se você conseguir, né, colocando como hipótese, partindo desse princípio sempre, né, partindo sempre desse princípio, existência da sobrevivência da alma, como é que você responderia, a partir dessas hipóteses, que isso aqui não poderia, nenhum desses 9 itens poderiam se permitir e existir? Então ele continua: quando os adversários do espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo, né, expondo razões tão patentes, ou seja, razões tão evidentes, quais as com que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Ou seja, as dúvidas não têm fundamento. Ué, você quer dizer que não existe nada disso? Que espírito nenhum consegue se comunicar, que ninguém consegue transmitir o pensamento, que nada disso, que tudo acabou? Isso, então prova o contrário. Prova, aliás, que não existe, que não consegue. Da mesma forma como Galileu demonstrou que o Sol gira em torno da Terra. Por quê? Porque ficou inegável. Você não tem como mais. Não tem como falar que é o contrário. Não tem como você chegar e falar o seguinte: não, Galileu está errado. Tudo bem, Galileu foi preso, o poder do período não aceitou isso, mas Galileu veio cumprir a forma de vamos libertar o nosso pensamento. Existem evidências, ou seja, ele conseguiu expor as razões patentes, ou seja, evidentes, de que o Sol gira, que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Como se imaginava, acreditava que a Terra era o centro da galáxia e que tudo girava em torno dela. Você vê tudo passando aqui, você acha que você tem essa sensação, porque não se compreendia o movimento relativo, né? Do que você achava que você entrou numa rodinha de criança e está girando na rodinha. Ah lá, eu vejo tudo passar. Então é isso. Mas não é isso, né? E é interessante, como Galileu apresentou e demonstrou, é inegável. A razão, a lógica que ele explicou é inegável. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorre se resume nestas palavras: não creio. Não creio, logo isto é impossível. O mesmo com vários aspectos da ciência. Diversos cientistas foram perseguidos ao apresentarem novos raciocínios, novas teorias, e às vezes até comprovando as teorias, mas não eram exatamente aceitos no seu tempo, só foram aceitos depois, né? Dir-nos-ão, com certeza, que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lhes damos, pelos fatos e pelo raciocínio, a prova de que elas são reais. Ou seja, o mesmo princípio que se utiliza a ciência da Terra, você pega um raciocínio, pega a evidência experimental, junta os dois e transforma em uma prova, em um fato. Então aqui já está patente, né? Mas, se não admitem nenhuma nem a outra coisa, se chegam mesmo a negar o que vem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Então, serão com esse tipo de mentes e pensamentos que vamos estar em contato o tempo todo. O tempo todo, nosso pensamento, o médium, ele está em contato o tempo todo a viver uma vida, ou seja, o campo harmônico do planeta, o campo magnético do planeta somatizado com cada inteligência presente no globo terrestre. 90% dessas inteligências vão praticamente tentar te convencer que você é um pedacinho de aglomerado de matéria e nada mais. Um aglomerado de átomos compactos, impenetrável,
em termos de resistência física, se você consegue encostar com o dedo, você é isso aí, você é um bloco de massa, mais nada. E mais nada existe. Essa atmosfera de irradiações de pensamentos afetam a todos, sem exceção, e muito mais especial os médiuns. Porque o médium está com a antena mais aberta, detecta mais frequências. Então nossos pensamentos vão estar mergulhados nisso. E todos vão dizer, tá vendo? Você andou, foi trabalhar, ficou cansado. Ficou cansado porque o trabalho não é bom. Nem tudo que tem lógica tem verdade. Esse é o grande problema. A gente vai ter que adestrar a nossa percepção. E é isso que Kardec está demonstrando. Olha, percebam direitinho o tipo de pensamento que vai ocorrer, como que você poderia dar base. Olha, se você não consegue provar o contrário, e é engraçado, porque por vezes esses 9 itens aqui não é só para conversar com alguém, para tentar convencer alguém, não. À medida que a gente vai ler isso aqui, a gente acredita o seguinte, que Kardec está tentando criar grandes pessoas, grandes personagens da inteligência da Terra para convencer a existência e a comunicabilidade dos espíritos. Não é esse o objetivo desse capítulo. É a gente se preparar mentalmente, que é com essas mentes que nós vamos nos comunicar. E que por vezes a pessoa está desencarnada, ela está se comunicando através de um médium e ela não acredita em nada disso. Mas ela já está vivenciando a experiência da comunicação mediúnica. Lhe foi ligado para ele perceber. Então, uma hora, por vezes, alguém que está conduzindo a reunião vai falar, mas você não está aí. A pessoa não aceita que está desencarnada. Tudo bem. Mas a pessoa pode, com carinho e com muito zelo, com muito amor, falando, mas, olha, eu acho que você deveria começar a repensar. Né? Nós temos fortes indícios de que a alma, fora do corpo físico, ela continua existindo. Os nossos desejos centrais continuam existindo. O que nós pensávamos regularmente no dia a dia, mecanicamente, continua existindo. Porque nós alimentamos esse pensamento, damos combustível para ele. Mas será que se você só pensar, né, que você é esse bolo de matéria e mais nada, o que vai acontecer? Você vai desencarnar pensando a mesma coisa. E é esse o grande momento que Kardec tenta apresentar para todos nós. Que não é simplesmente uma questão de convencimento. Kardec aqui, quando ele escreve esse começo desse capítulo, muitos argumentam assim, quando estão estudando essa obra pela primeira vez. Poxa, isso aqui é quase que uma tentativa de convencer um período mais difícil, em que Kardec observava um antagonismo, né, uma contrariedade, a sociedade parisiense não aceitando essas argumentações, e ele apresentou isso para desenvolver uma argumentação para convencer. A gente acredita de uma maneira que foi tipo um fato, um momento histórico. Não, mas não é isso. Não foi por esse motivo que Kardec colocou no Livro dos Médiuns. E temos que lembrar que ele deixou claro lá na introdução que 99% de tudo que está escrito no Livro dos Médiuns foram os espíritos que corrigiram, ajustaram, os espíritos superiores responsáveis por essa obra. Ou seja, o espírito de verdade, essa pleiade, esse conjunto de espíritos, é que organizou isso. Então existe uma importância aqui para o médium. Ele se entender e se preparar, senão daqui a pouco ele está vivendo uma vida cada vez mais material, uma vida cada vez mais mecanicista, mergulhando no pensamento da maioria da orbe do planeta. Porque essas frequências vão alcançar os nossos pensamentos. As pessoas vão estar nos convencendo. Olha só, isso é tão difícil. Olha só, isso é tão aquilo. Olha só, isso aqui. E daqui a pouco você está vivendo uma vida. Se a gente para pensar na verdade, se nós formos realmente sinceros, verdadeiros conosco mesmos, nós vamos perceber que por vezes passamos uma encarnação inteira vivendo uma vida totalmente igual a gado. A gente nasce, cresce, se reproduz e desencarna sem ter a consciência o que tudo isso que nos cerca está educando o espírito imortal. Porque você vai ficar buscando ter consciência, dá trabalho, é cansativo, né? Tipo, peraí, mas a Kardec está deixando aqui uma informação muito complexa. Os espíritos que vão se comunicar, por vezes eles estão convencidos. E André Luiz vai falar isso em diversas obras, que, por exemplo, alguém que está convencido que quando desencarnar ele vai ficar dormindo, ele acaba de desencarnar
e engata no sono profundo. Só que André Luiz já falou que ele não fica dormindo igual na Terra sem ter consciência de nada, não. Quando ele entra naquele sono profundo, o que a espiritualidade superior permite a ele? Rever, minuto a minuto, da encarnação dele, da última encarnação. Ele está revivendo aquela experiência da encarnação. E quando a gente lê essas obras de André Luiz, a gente não pensa, por que a espiritualidade superior deixou ele ali revivendo minuto a minuto? Para ele trabalhar o coração, trabalhar as emoções, porque ele viveu uma vida totalmente mecanicista, totalmente automática. O que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro? O que eu tenho que fazer para alguém se apaixonar por mim? O que eu tenho que fazer para alguém... E só vive essa vida mecânica, totalmente automática. Aí eu ouvi que a pessoa faz isso assim, assado, e consegue conquistar pessoas. E às vezes todos nós vamos observar agora o mundo como ele é distribuído, né? Seja por Instagram, Facebook, o que for, sempre vai ter aquelas chamadas assim: como você aprender X técnicas para que todos possam te ouvir, para que todos possam seguir o seu desejo, ou seja, está criando mecanismos pseudomecânicos para você começar a manipular outras mentes. Então você fica pensando, peraí, é isso mesmo que eu vim fazer aqui na Terra? Né? Porque parece que a gente está dentro do jardim com o nosso mundo íntimo dos sentimentos meio que desligado. Diz que a gente liga e depois desliga. A gente liga e depois desliga. É estranho, porque é incompatível com o que a gente acredita que nós somos. Mas às vezes a pessoa só vai perceber isso com 90 anos. Eu já conversei com diversas pessoas que eram assim, que a gente chama de viciados em trabalho. A pessoa vive do trabalho, ela só fala de trabalho. Você vai falar sobre uma coisa, poxa, você viu aquela obra de arte, não sei o quê. Não, mas, cara, eu tô com um problema assim no trabalho. Não sei o que no trabalho. E eu conversei muito com uma pessoa que vivia assim, e a pessoa estava mal, estava triste, angustiada. Eu peguei, mas, meu amigo, o que você gosta de fazer? Eu gosto disso, só falou coisa de trabalho. Não. Eu tô falando, tirando o trabalho, o que você gosta de você? De você para com você mesmo. O que você gosta de fazer? Como é que você alimenta a sua alma? A pessoa... Tudo bem, você não tá com dúvida. Você gosta de arte? Pintura, escultura, música? Não gosto. Você gosta de... E foi tudo. Aí você vê que uma apatia, porque na verdade ele não gostava porque no fundo ele não conhecia, tinha dificuldade em se envolver com o assunto e tal, e vivendo aquela apatia. Mas e aí, como é que você está vivendo agora? Você está gostando de viver só uma vida 100% material? Como é que tá isso aí? Porque vai acontecer o seguinte, um dia você vai se aposentar. Aí ele, eu tô até com medo disso. Daqui a 6 anos eu vou me aposentar. E só de pensar nisso me dá calafrios à noite, eu fico morrendo de medo. É engraçado de ter falado isso, porque vai ser, mas meu amigo, você é muito mais do que as atividades do trabalho, mecanicista do mundo. Você é um ser pensante, que gosta de coisas, que gosta de outras, e você gosta de alimentar sua alma de alguma maneira. Não se deixe mergulhar por esse turbilhão, assim, e ser arrastado pela cachoeira abaixo, rio abaixo. Então, nós temos que entender que a maioria que vai desencarnar e que desencarna hoje no planeta Terra, desencarna exatamente assim. Impossível de responder essas novas perguntas, esses novos questionamentos. Você conseguiria dizer que não, que um ser pensante que existiu entre nós durante a vida não mais pensa depois da morte? Eu acredito que tudo para, que o pensamento para, e diversas etapas científicas hoje, evidências científicas dos chamados experiência pós-morte, em que aquele que teve essa experiência pós-morte retornou e explica, e foi decretada a morte classificada como basicamente uma morte biológica pelos padrões de lógicas da Terra, ele volta e relata essas experiências e fala, caramba, eu estava isso, eu estava aquilo, eu percebi isso. E aí todos que argumentam, não, mas isso é alucinação. Mas quem é neurologista, quem é especialista na parte neurológica, fala o seguinte, cara, como é que ele imaginou isso tudo se o cérebro dele não disparava nenhum feixe de elétrons? Ou seja, o cérebro dele estava parado. Inclusive, a classificação de morte principal é a morte cerebral. O cérebro dele não estava mais funcionando.
Como é que ele pode ter percebido isso tudo? Como é que ele pode falar de imagens se o que a gente mais gasta de processamento do nosso cérebro é imagem? Só que ele estava falando de percepção anímica. Ele se desdobrou, se afastou um pouquinho do corpo físico e a alma dele enxerga. A alma dele, ou seja, o espírito dele agora que deixou o corpo físico, né? Chamamos de espíritos. O nosso ser pensante, que a gente chama de alma, quando encarnado, quando deixamos o corpo físico, é o espírito. E aí ele percebeu como tudo estava acontecendo ao redor dele. Aí ele retorna para o corpo físico e relata isso tudo. Então, essa primeira aqui não tem mais como ser sustentada. Por quê? Porque o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Pensa, percebe o processo imagem, mesmo com o cérebro desligado. Ou seja, o cérebro físico, mecânico do corpo físico não somos nós. Nós não somos essa massa encefálica. Isso já está provado. Então, que se continua a pensar, já que ele continua a pensar, está inibido de pensar naqueles em quem amou? É óbvio que não. É óbvio que não. E que se pensa neste, não cogita de se comunicar com eles? Com certeza. Com certeza irá querer se comunicar com eles. E que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado? Mas por que não poderia estar? Deus pode permitir, sim, que esteja. Afinal, todos nós estamos galgando evolução em conjunto. Não existe evoluir sozinho. Não vamos estudar o Evangelho, construir o Evangelho dentro do nosso mundo íntimo e vamos brilhar e vamos para a luz. Isso não existe. Evoluímos em conjunto, em grupos. Ah, mas é um grupo pequeno? Às vezes pode ser pequeno o que a gente percebe, mas às vezes o grupo é grande. Que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Como assim não pode comunicar conosco? Aquele espírito continua emanando o pensamento. E se nós não conhecemos em detalhes como o pensamento se forma e ele se manipula e ele se consolida, nós é que não conhecemos um fenômeno que ocorre naturalmente. Então, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, ou seja, o corpo espiritual, atuar sobre a matéria inerte, ou seja, um outro corpo biológico. Pode comunicar-se sim, mas o processo é mente a mente. Psicofonia, né? Como a gente chama o termo telefonia? Telefonia é o quê? A fonia pelo telefone. Ou seja, fonia, o ato de passar um som pelo quê? Por um aparelho telefônico. Nós fazemos isso todo dia. A gente pega o telefone e fala. A maioria não compreende como que aquilo ocorre. Mas você acredita que funciona. Você fala aqui no telefone, a pessoa praticamente, não é instantâneo, né? Mas praticamente instantaneamente a pessoa está ouvindo do outro lado. Então a gente já aceitou isso por uma telefonia. A psicofonia é o quê? É um método no qual aquele ser pensante está exprimindo o pensamento dele de forma que pelo lado psicológico, mente a mente. A mente dele vai se comunicar com a nossa e vai produzir o que? A propagação de um pensamento. Psicofonia. O processo é mente a mente. Então, sétimo, que sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Um ser animado. Ou seja, que está animando o corpo físico. Mas por que não poderia se ele tem experiência em corpo físico? Então, talvez ele possa e nós que não conhecemos essas leis. Oitavo, que tendo a possibilidade de atuar sobre o ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. Então, um dos grandes problemas que quando surgiu o Espiritismo, e a gente vai perceber que ele surgiu inicialmente, uma canetinha amarrada numa cesta, o médium segurava uma cesta, e a cesta que manipulando a canetinha escrevia. Ou seja, para provar que não era as terminações nervosas do médium que conduziam a musculatura e que propagava a escrita. Por que não? Mas chegamos a um nível, e Kardec percebeu isso, inclusive foi até uma instrução do Espírito de Verdade, não, o médium pode segurar diretamente o lápis, não há problema nenhum. E o médium segurando o lápis e ali propagava o pensamento. Estamos falando de médium mecânico, mas o médium não mecânico, por intuição, não quer dizer que o pensamento que vem na mente dele é dele. Só porque vagou pela mente dele, o pensamento é dele.
Então, o Espiritismo evidencia todos esses momentos de forma inegável. E o nono questionamento que ele pode se fazer, e que nós sabemos que se procede, que, podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder as perguntas? Sem lhe transmitir seus pensamentos? E essa parte aqui que Kardec depois se debruça muito intensamente, alertando por todos os médiuns. Não é porque ele responde pergunta que ele entende. E Kardec vai compreender isso depois com o tempo, pela experiência dele. Olha, vou dar uma dica para vocês. Nem tudo que você quer saber de resposta, quem está do outro lado conhece, não. Ele desencarnou ignorante? Ele continua ignorante. Ele desencarnou como pseudo-sábio, pseudo-conhecedor das coisas? Ele continua com a ânsia de querer responder as coisas com sabedoria. Ele não vai nunca responder, talvez, eu acho. Olha, na minha opinião, isso é uma pessoa humilde. Como todos nós somos orgulhosos, temos que compreender que quem vai responder de forma orgulhosa. Como? Dizendo que ela está falando uma verdade. Então ela vai fazer afirmações. Isso também não só é um ponto de vista importante, um aspecto importante do pensamento para educar o médium, como depois os aspectos mais para frente que Kardec destaca, vai dar base maior para o médium nesse sentido, mas se desenvolveu a partir desse questionamento aqui. Então, da mesma maneira que a ciência utiliza diversos métodos para tentar investigar, analisar tentar desvendar, né, essa ciência natural da vida, que na verdade ele está estudando as mesmas leis naturais de Deus, mas ele não percebe isso. Então, esses métodos, ao mesmo tempo, a gente consegue observar que tem muitas pessoas que falam, não creio, logo isto é impossível. Por quê? A gente percebe que existe um sentimento ali por trás de não aceitação, porque já levou séculos construir uma identidade essencialmente materialista. Deus respeita tudo isso, não tem problema. Não tem problema nenhum. Ele está tocando a vida no atomismo. Mas quando ele desencarnar, é com essa mente que nós vamos estar nos ligando. É esse o grande preparo. Por isso que o médium tem que estar bem fundamentado. Em que sentido? A alma existe. O ser pensante existe. Não é porque ele desencarnou que ele tem sabedoria, que ele tem grandes conhecimentos. Muito pelo contrário. Se ele desencarnou falando muito de bobagem, ele continua falando muito de bobagem do outro lado. E é aquele fenômeno que a gente pede uma dica. Fulano, como é que chega na rua tal? A pessoa ela tem aquele sentimento genuíno, por vezes, de querer ajudar, mas ela não tem a menor ideia que rua você está falando. Mas ela tem vergonha de chegar e falar o seguinte, não sei. Porque isso fere o orgulho da pessoa. É assim como encarnado. A pessoa vai dizer o seguinte, olha, é assim, assado, te dá um monte de explicações, você até acredita que tá verdade, porque ele detalhou tanto, mas chega lá na frente, você está perdido, você encontra outra pessoa, pergunta, não é aqui não. 3 quilômetros lá atrás, você vai ver uma placa assim assado, vira direita. Ora, se isso ocorre no corpo físico, e aí todo mundo entende que é natural, por que não vamos acreditar que isso vai ocorrer fora do corpo físico, alguém se comunicando? Se você perguntar qual é a fórmula, como é que eu faço para fazer tal situação, tal coisa, a pessoa responde. Kardec percebeu isso. Não importa o que você vai perguntar, vai ter sempre alguém respondendo. E as coisas mais atrozes. Então, esqueça o nome que assina. Esqueça o conteúdo das explicações, se tem um foco ou não para o seu desenvolvimento como espírito imortal. Se ele vai querer te dar dicas e recursos para resolver problemas, para resolver situações que não tem a ver com o crescimento do mundo íntimo e não tem a ver com os pilares do cristianismo, cuidado. Pode ser um mistificador, pode ser um enganador. E outra coisa, por vezes tem pessoas desencarnadas, fora do corpo físico, que vivem em negação. Ela não acredita nisso e acabou. Ela não acredita em vida após a morte. Ela não acredita que o espírito pode se comunicar. E é esse pensamento que vai chegar até o médium. Então o médium tem que ter aquela certeza. Existe sim esses tipos de pensamento. Kardec não permaneceu esse capítulo e estendeu esse capítulo no sentido de você se tornar um grande
argumentador para convencer outras inteligências das verdades espíritas. Não foi para isso. Senão se a gente observar a leitura toda, a gente pensa assim, caramba, parece que Kardec quer que a gente, quando for entrar numa conversação com alguém, que a gente prove por A mais B que isso é assim. E aí eu vou conseguir convencer. Não, esse é o nosso momento histórico de inteligência e de convivência, que a gente pensa nisso. Aqui não. Ele está falando, atenção, médiuns. Essas pessoas vão se comunicar quando deixar o corpo físico. Ele está deixando claro pra gente. Essas pessoas vão se comunicar quando deixar o corpo físico. Presta atenção. E você não tem por que ficar naquela relutância, pensando, puxa vida, que absurdo. O cara não acredita em Deus. Pô, olha só que absurdo, até rir. A gente não pode rir e achar engraçado. Pô, o cara tá fora do corpo físico e não acredita em vida após a morte? Que absurdo. Porque esse sentimento vai chegar nele e não ajuda o irmão. Ele está num processo de cegueira, o melhor exemplo. Você está tentando explicar a alguém propriedade da luz para uma pessoa que está cega. Mas essa cegueira é temporária. Logo, logo volta a enxergar, né? Fátima, pode falar, Fátima. Você consegue me ouvir agora? Perfeito, agora estou te vendo muito bem. Tá. Não, é que eu estava aqui ouvindo você falar e vendo que o quão importante é esse capítulo 1 para nós realmente, né? Até para a gente poder também fazer uma reflexão, né, Tozelli, sobre todas essas coisas, porque eu lembro bem, assim, que no início, quando eu ficava muito, muito preocupada de falar as coisas que eu estava ali recebendo como intuição, porque eu pensava ser coisa minha, né? E a gente tem que ver que realmente eles são pessoas assim como nós. Exatamente. Isso a gente tem que ter com certeza, né? Então, quando a gente passa a entender isso de uma forma assim, geral, né? Como ele coloca aqui, a gente vai entender isso. Existem pessoas que realmente não acreditam em Deus. Eu estava vendo como eu ia falar naquela hora da questão dessa palestra que eu estava ouvindo, que o Décio Yandioli estava falando que ele conhece muitos materialistas, né? Mas que ele sabe que os materialistas, na hora derradeira, quando eles se dão conta que há uma possibilidade deles saírem da vida material, eles dão uma hackeada, entendeu? Dão uma rateada e aí já começa a colocar em dúvida a questão materialista, né? Sim, mas no momento de desespero, de pedido de socorro, né? Materialista com toda a saúde, né? Assim, contestando ali, mas na hora de você confirmar aquilo, quando você percebe que existe essa possibilidade de você partir, de você sair dessa vida, aí ele fala que tinha amigos que pediam a ele, então só pra gente garantir, faz uma prece pra mim, olha só. É isso. E uma outra coisa também é assim, que quando a gente realmente tem essa convicção e a gente, não que a gente queira convencer, mas até por uma questão mesmo, no tempo certo, é óbvio, né? Nós tivemos desencarnes na nossa família essa semana, há duas semanas atrás. E um desses desencarnes foi do meu cunhado. E a minha irmã está muito fragilizada e tal. Mas ela teve uma experiência que foi muito importante. A gente sempre, assim, dentro de um contexto, eu falava um pouquinho da minha religião. Ela é católica, apostólica romana, praticante mesmo ali. E eu sempre falei dessa coisa. Olha, eu acredito quando ela falava nas confissões dela também, com todo respeito, eu ouvi e tal. Mas quando a gente conversava um pouquinho sobre o Evangelho, ela dava a interpretação dela, que muitas das vezes até batia assim, com a interpretação que nós fazemos na doutrina. Mas ela teve duas experiências que foram muito interessantes para ela, nessa questão da imortalidade da alma, né? É que ela disse que ela sonhou com o marido dela, indo na casa dela, falando para ela que estava indo lá para dar um tchauzinho para ela, mas que ele precisava voltar. E isso foi muito forte para ela, porque 2 dias depois ele desencarnou. Ela falou, ele veio me avisar que ele ia morrer.
Eu falei, claro, Valéria, ele estava preocupado com você. E foi ele te Sim. dar esse aviso. E Sim, mas quando o meu sobrinho, que a gente sempre falava nessa questão de desencarnar, de que eu falo para ela, mas deve vir alguém para. Não para ela, não, com relação a isso, era com relação à minha mãe, quando a minha mãe estava internada. Eu falava, com certeza virão espíritos amigos aqui para ampará-la. Eu tenho certeza que vem. A gente fazia muita oração lá para ela, enfim, sim. cantava e tal. E aí ela falava, me perguntou, será que vai alguém, tem alguém lá com ele? Ela fica me perguntando uma porção de coisa. Sim, Ela está sim. começando a despertar para isso, entendeu? Isso foi muito forte para ela. Mas nós sabemos disso, mas será que nós realmente acreditamos? Não é? Não é? Eu Então, acho interessante ele ter então, por colocado isso isso, tudo. por isso que é tão importante para o médium, ou seja, todos nós, estarmos estudando, estarmos Exato. consolidando nossa forma de pensar na vida, que a gente está vestindo um uniforme. E quem fala assim é Chico, né? Chico falava isso direto. Nossa, eu gosto muito quando eu acordo, porque eu sei que eu acabei de vestir meu uniforme para as minhas atividades do dia. Eu achava bonito ele falar isso, e é uma percepção tão nobre dele, né? Ele perceber isso. A gente não entende como uma vestimenta. A gente acredita que nós somos isso, que essa é a nossa aparência, que esse é o nosso rosto, que esse é o nosso cabelo, que essa são as nossas capacidades. Mas não é, entendeu? Nós estamos vestindo uma vestimenta, um uniforme de trabalho, de serviço. Para que desenvolver o amor e a sabedoria. O amor e a sabedoria. Esse é o foco máximo. Ou seja, o ápice vai ser isso. Conseguimos pontuar em experiência aqui, não é para amanhã depois não. É aqui no agora, no dia a dia, o que? Sabedoria e amor. Os instrumentos do amor nós já descobrimos. É a caridade. Fora da caridade não há salvação. Que caridade é Não há essa? salvação. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das Seguir os ofensas. preceitos lá que Jesus botou pra Exatamente. gente, né? Então, ele está Ó, falando de e uma uma coisa abstrata, por isso para a gente é tão difícil a gente mergulhar e compreender, né? Olha só como é que é uma coisa interessante. Uma outra coisa, só para finalizar, se desculpa estar usando esse tempo aqui Por mim, tudo bem. do nosso encontro para Sim. isso. Ela disse que uma vizinha falou com a filha dela que tinha sonhado com o marido dela, que ele estava querendo se comunicar, não sei o que. Aí ela falou assim para mim hoje, olha só, a minha irmã, que eu estou sempre vindo lá dar força para ela. Agora ele ia se comunicar com ela, ele vai, se ele quiser se comunicar, ele vai procurar você lá no Galileia, porque ele sabe que você. Olha como é que ela já fala assim, olha só. Olha a percepção dela, viu? A percepção dela de lógica, viu? Ele vai. Eu falei, Valéria, não vai me procurar, não. Se Deus ele vai falar ele vai ser atendido primeiro. Ele tá se curando, assim, falando assim pra ela, tá muito cedo ainda, ele tá se recuperando. Assim, né? Agora, Sim. olha que interessante, né? Como é que a pessoa começa a se abrir, né? A partir de um sonho, como ela começa a se abrir para isso. Uma pessoa que não é espírita. Agora, nós que estamos na doutrina, nós temos que fazer essas perguntas até para nós também. Temos que raciocinar da mesma forma que Kardec vai nos levando, nos dando a mão e levando aí por cada item desse, Sim. a gente também a raciocinar sobre essas coisas. Isso é importante, como você tem falado aí. Então, por isso que é tão importante para todos nós, quando a gente for estudar, é um estudo realmente dedicado, a gente participar 100%. Quem não puder, não tem problema, vamos subir lá pro YouTube, assiste depois. Ah, eu quero reler, eu mesmo lendo, não quero que vocês fiquem lendo, eu mesmo vou ler, não tem problema. Mas tenta digerir cada frase. Qual é a intenção dessa frase? Por que é importante para o médium perceber que existe esses tipos de consciência se comunicando continuamente, né? Não é só na hora da reunião mediúnica, não. O problema não é na hora da reunião mediúnica. Está num lugar preparado, controlado. Espíritos superiores, trabalhadores do Cristo, vão estar ali trazendo as situações e conduzindo e controlando tudo. Mas e fora dali, ué? A gente não deixou de ser médium, não. Então temos que perceber que por vezes podemos estar nos ligando a pensamentos, entendeu? E por vezes duvidamos da nossa prece,
Por que Deus não está me vendo? Olha, se você confia em Deus, se você confia nas características de Deus, você confia em Deus e nas características dele, que ele sabe tudo, que ele compreende tudo. Ora e pede, e tenha certeza que é pelo seu lado, as suas atividades no dia a dia é que você não está conduzindo conforme deveria conduzir. Pede ajuda para se transformar. Porque o que Deus está conduzindo, pode ter certeza, está perfeita. Então, quando a gente passa a ter essa certeza, consolida uma vida totalmente diferente. É esse o objetivo quando nos matriculamos na escola do Cristo. É uma escola. Vamos levar muito tempo para absorver em profundidade essas certezas, né? Bem, a hora já estourou, 7h35. Precisamos então fazer a prece de encerramento. Vou pedir a Fátima, então, para fazer a prece de encerramento para a gente finalizar a reunião. Tudo bem, Fátima? Você faz para a gente? Faço sim. Senhor Jesus, divino amigo, estamos, Senhor, agradecendo a oportunidade que tivemos nessa tarde no nosso estudo, quando estamos aprendendo um pouco mais, Senhor, sobre a mediunidade. Queremos agradecer tudo que aqui nos foi ofertado nessa noite, através do livro dos médiuns, e que nós possamos, Senhor, nos fortalecer, que possamos realmente buscar sempre possibilidades, Senhor, de aprendizado, para que nós possamos desempenhar, né, da forma que nos for possível, Senhor Jesus, porque sabemos que nada somos, nada podemos, mas que possamos ser um instrumento, mesmo precário, mas que de alguma ajuda nesses momentos, munidos dessas informações que o nosso irmão Kardec nos deixou, e são tão importantes para nós. Agradecemos e pedimos, Senhor, por todos que participaram dessa reunião e aqueles que não puderam também participar, e da mesma forma possam ser envolvidos nas vibrações de amor e de paz que vem de Ti, que vem de Deus, Senhor. Muito obrigada mais essa vez, que assim seja. Senhor Jesus, com esta prece, igualmente pedimos e agradecemos com esta prece e pedimos por encerrar, damos por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite, meu povo. Boa Obrigada noite. a todos. Boa noite a todos.